falta de acessibilidade em agências do INSS levou o Ministério Público Federal de Araraquara a entrar com ação na Justiça pedindo a regularização dos prédios. Como mostram estas fotos divulgadas pela Procuradoria, na agência de Matão, a situação prejudica até mesmo o acesso aos banheiros. Caso semelhante ocorre em Taquaritinga e Araraquara, onde o prédio tem corredores estreitos. As informações constam de um laudo realizado pelo CREA a pedido do Ministério Público. Com certeza sim, porque eu mesmo, quando eu precisei de cadeira de roda, que eu quebrei o pé, foi o maior sacrifício para me conseguir. E é muito difícil, porque tem muita gente idoso que vem aí e não tem nada, né? Está muito difícil. Eu acho que tem que ter, sim. Com certeza, fazer mesmo, porque as pessoas de idade vai no banheiro, tem que ter, né? Um negócio para segurar lá, né? Com certeza, reformar tudo isso, né? Porque está horrível. Muita gente que frequenta, além de ser prédios que têm um grande volume de pessoas que são atendidas, né? Já tem essa peculiaridade, muita gente é idosa mesmo, muita gente teve alguma doença, algum problema, um acidente que leva a uma perda de uma capacidade, né? Então, fica com essa mobilidade reduzida mesmo. O INSS não se pronunciou. E sobre esse assunto, Jonathan Mazini traz mais informações. Jonathan. Olha, Pussi, para a gente falar mais sobre essa ação do Ministério Público Federal diante de tantas irregularidades, nós convidamos o Thiago Romano, que é advogado. Thiago, se todos esses problemas que nós mostramos agora estivessem em prédios particulares, como lojas e restaurantes, qual seria a punição para os proprietários? Boa tarde. Boa tarde, Jonas. Boa tarde, nossos queridos telespectadores. O órgão público ele não tem nenhum privilégio ou prerrogativa. Todas as normas que são aplicadas ao particular no tocante ao alvará de funcionamento do local se aplica ao poder público. Então, o que ocorre? Via de regra, o poder público justifica que trata-se de um prédio antigo, trata-se de uma locação ou de um patrimônio próprio muito antigo, que não permite a adequação, ou muitas das vezes o que ocorre? É emitido um alvará a título precário com o comprometimento daquele órgão, né? Seja o particular, seja o órgão público, de estar regularizando. Posteriormente, vence esse prazo desse alvará provisório e automaticamente não há uma nova fiscalização, muito menos aquelas pessoas, o proprietário, seja o órgão público ou particular, acabam não fazendo aquela adequação. Então eles ficam com aquele alvará a título provisório e de certa forma ele fica até de certa forma definitivamente. A gente pode imaginar então que se houvesse essa fiscalização, esses prédios poderiam até fechar as portas? Sim, o prédio ele poderia ser até interditado, porque o que ocorre? A questão do alvará, ele tem a questão da acessibilidade e a questão da segurança do público que ele frequenta. Não é porque ele está procurando um serviço que é público ou uma prestação de serviço que está prevista na Constituição ou como uma das próprias funções do Estado que ele tem que ir num lugar precário, muito pelo contrário, né? O poder público ele tem que zelar para que as suas instalações sejam adequadas e receba bem o cidadão. Então, um prédio, se ele tiver numa condição precária, seja de acessibilidade ou seja de segurança, ele tem que ser interditado. Acaba sendo um mau exemplo, Thiago, ter um prédio público que não tem acessibilidade? Com certeza, né? O poder público ele é aquele agente que ele tem que fiscalizar. Então já parte dessa premissa. O cidadão ele poderia até formular uma reclamação dizendo que, por exemplo, uma loja, um órgão particular não tem a fiscalização. Agora o poder público ele tem que cumprir a lei, ou seja, o administrador ele tem que cumprir a lei como todo particular tem. Então, mais do que isso, ele tem que saber que além dele estar agindo contrário à lei, ele também é um órgão fiscalizador. Então ele tem que fazer cumprir a lei. Thiago Romano, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Clube. E em instantes eu volto ao vivo com outras informações. Pussi. Já, Jonathan.